Por que que a Páscoa sempre cai no domingo? A Páscoa caindo no domingo, temos a morte do Salvador sempre na sexta-feira? Qual o objetivo disto? Afinal, qual é a real data da Páscoa? Nós vamos para uma breve vinheta e logo mais retornaremos com estas respostas. Olá, meu amigo, olá, família. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Páscoa, sobre Quaresma e, obviamente, também vamos comentar um pouquinho sobre Carnaval. Eu quero dizer para você que possivelmente esse seja um dos nossos últimos vídeos, tá? Devido às coisas que estão acontecendo. E também, por que eu estou trazendo hoje uma mensagem sobre Páscoa? Porque eu queria muito que você assistisse esse vídeo até o final e que você tivesse entendimento sobre a Páscoa. Nós vamos trazer bastante fatos históricos, claramente com bases bíblicas, para que você assim possa chegar também no seu consenso da mesma forma em que eu cheguei. Vale lembrar que todos esses fatos que eu vou estar aqui narrando são fatos históricos, tá? Não são fatos inventados. E talvez a igreja, os líderes, eles sabem do que eu estou falando. E obviamente você também pode pesquisar e você pode confirmar isso dentro da história. O nosso texto-chave para nós iniciarmos o nosso estudo hoje, eu vou lá no livro do profeta Daniel, no capítulo 7, no versículo 25, que diz assim: E proferirás palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará de mudar os tempos e a lei. Eu quero falar para você que a palavra tempo, ela no hebraico, ela significa calendário. O calendário verdadeiro, ele indica para os judeus e claramente para nós, igreja, quando o Messias virá. A Bíblia sempre mostrou um calendário baseado na astronomia e agricultura. Os meses em hebraico significa lunações. Os dias é contado pelo pôr do sol. As festas judaicas que profetiza a vinda do Messias eram festas de agricultura, festa do tabernáculo e a festa da Páscoa. Aí Roma se cristianizou e começou a mudar os calendários. Mas, um pouco antes, Júlio César, o imperador de Roma, também já havia mudado o calendário. Depois, o Papa Dámaso e, por último, o Papa Gregório. Promulgou o calendário que aí está e imediatamente adotado pela Espanha, Itália, Portugal, Polônia e mais tarde por todos os países ocidentais. Vamos fazer um exercício? Qual é o último mês do ano? É dezembro. Dezembro lembra o número 10. Mas é o mês 12. Novembro lembra o número 9, mas é o mês 11. Outubro é 8, mas é o mês 10. Setembro é 7, mas para nós é o mês 9. Julho é uma homenagem a Júlio César. Agosto é uma homenagem a Augustus. Março é uma homenagem ao deus da morte. Janeiro é uma homenagem ao deus Janus. Tudo isso é história, tudo isso foi introduzido dentro do calendário gregoriano. Quem mudou tudo isso? Roma. Por que cada ano o carnaval cai numa data diferente? Por que a igreja, mudando a data da Páscoa,
onde a Bíblia não fala que é no domingo, a Páscoa ela tem um dia exato. Aí a igreja ela pega a Páscoa, diz que vai ser num tal domingo, e assim o carnaval, que é uma festa pagã, e também a quaresma, ela atrela ao calendário da igreja, tornando isso oficial dentro das suas datas eclesiásticas. Para que você vá ao carnaval, depois 40 dias de quaresma você se arrepende daquilo que você fez e fecha a Semana Santa. Essas alterações foram feitas justamente por Roma em sua fase pagã e na sua fase cristianizada. No ano 325 depois de Cristo, durante o Concílio de Nicéia, houve a primeira tentativa de estabelecer uma data que acabasse com as contendas. Mas só no século XVI, com a adoção do calendário gregoriano, se definiu a data da Páscoa. Foi determinado que a celebração da Páscoa ocorreria no primeiro mês após a lua cheia do equinócio da primavera. Deixa eu explicar para você o que é equinócio. Equinócio é um fenômeno onde a duração do dia é idêntico à noite, onde os hemisférios norte e o hemisfério sul recebem a mesma quantidade de luz. E esse fenômeno ocorre 2 vezes ao ano, normalmente entre o dia 21 de março e o dia 23 de setembro. Então aí eles substituíram o calendário judaico e introduziram o calendário gregoriano. O judaico é baseado no sol e o gregoriano é o lunar, porque é após a meia-noite. Então eles retiraram as escrituras sagradas e introduziram a bula papal. O sábado, que é o verdadeiro dia de descanso que está dentro da palavra, ela foi substituído pelo domingo, o dia domênico. Olha só. Agora eu vou te falar uma coisa. Você pega uma Bíblia qualquer, uma Bíblia católica, e você abra lá no Êxodo, capítulo 20. Depois você pega um livro do catecismo e abra aonde fala sobre os 10 mandamentos. Uma vez feito isso, compare. Você vai se surpreender com a mudança arbitrária dos 10 mandamentos. Isto é, eles alteraram as leis e os tempos. A Páscoa. A Páscoa anuncia o fim do inverno e a chegada da primavera. Ela sempre representou a passagem de um tempo de trevas para outro de luz. Significa um período de passagem. Foi instituído sempre no primeiro mês do ano, no 14º dia. Esse mês é chamado mês de Nissan. E tudo isso que eu estou falando tem base bíblica. Nós vamos primeiramente lá no livro de Êxodo, no capítulo 12, no verso 1 e 2, que diz assim: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mês vos será o princípio do mês. Este vos será o primeiro dos meses do ano. É o mês de Nissan. Também quero ler agora no mesmo capítulo o verso 12 e o verso 14, que diz assim: E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir as terras do Egito. Este dia vos será por memória,
e celebrar-lo-ei a festa do Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Olha só, meus queridos, a Páscoa é um estatuto perpétuo instituído por Deus, e tudo isso foi alterado. Também quero ler também lá no livro de Números, capítulo 9, o verso 2 e 3, que diz assim: que os filhos de Israel celebrem a Páscoa ao seu tempo determinado. Qual que é o tempo determinado? 14º dia do mês de Nissan. No dia 14 deste mês, pela tarde, a seu tempo determinado, celebrareis segundo todos os estatutos. Olha só. Também quero ler também Levítico 23, o verso 4 e 5, que diz assim: estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que convocarei ao seu tempo determinado. No mês 1º ao 14 do mês pela tarde é a Páscoa do Senhor. Eu sei que vai ter alguns engraçadinhos que vão falar assim: mas isso daqui é Antigo Testamento. Hoje a igreja vive pela graça. Mas uma coisa que eu não entendo: a igreja vive pela graça, mas substituiu a determinação de Deus, implementa um calendário gregoriano, um calendário pagão, fica comemorando Quaresma, fica comemorando Páscoa fora de ordem e fica comemorando a morte do Senhor. Olha, ele ressuscitou, ele está vivo. Por que eu vou comemorar a morte do Senhor? Vocês estão vendo quanta ignorância que existe? Aí pode-se fazer festa junina, pode-se fazer carnaval, pode-se fazer tantas outras coisas. Mas comemorar a verdadeira data, a Páscoa instituída pelo Criador, isso não pode fazer? Eu não entendo isso, realmente eu não entendo. Quaresma, vamos falar um pouquinho sobre Quaresma? É uma festa pagã, instituído pela Igreja de Roma e pelos cristãos. Eu quero contar um pouquinho sobre a história de Nimrod. Todo mundo conhece a história de Nimrod, aquele que construiu a Torre de Babel. Nimrod é um camarada que ele tomou a sua própria mãe como esposa. Nimrod, ele representava o Deus Sol, que é o mesmo Deus que hoje ele é adorado por Roma. A sua mãe, Semiramis, que passou a ser esposa dele, ela foi instituída a rainha dos céus, exatamente por causa da Torre de Babel, porque Nimrod construiu a Torre de Babel, ele era como se fosse um deus, e ela, sendo a sua esposa, ela se tornou a rainha dos céus. Dessa união aí, nojenta, que eu posso dizer, tá? Tudo isso que eu estou falando é história, tá? E também tem algumas coisas bíblicas que acabam casando aí no nosso entendimento. Dessa união nasceu Tamuz, um menino. Ele foi morto por um javali quando ele tinha 40 anos de idade. E é justamente aí a festa da Quaresma. É um dia de celebração para cada ano da morte de Tamuz. Então, os participantes dessa festa, eles expressavam o pesar pela morte de Tamuz, efetuando o jejum. Era celebrado exatamente 40 dias antes da celebração das festas de uma deusa chamada Istar. Tá? Mais adiante eu vou explicar quem que é essa Istar. Se você for pegar a história da civilização babilônica e da civilização romana, você vai ver muito sobre essa celebração da deusa Istar, que está atrelado às comemorações da Páscoa. Após a Quaresma, ela vinha a quarta-feira de cinza, onde são colocados cinza nas testas dos fiéis, para lembrar da morte e da tristeza que devem sentir por seus pecados e da necessidade de mudar de vida. Essa prática se deu no período da Idade Média, foi a Idade das Trevas.
Vale lembrar que o que significa hoje a quaresma para os religiosos? Eles alegam que essa quaresma que eles hoje comemoram é os 40 dias que Jesus ele permaneceu no deserto. É pura mentira, tá? Na realidade, essa quaresma é uma festa pagã, onde se comemorava a morte do deus Tammuz. Então fique esperto aí. Essa deusa Star, na qual eu comentei, tá? O nome dela é Star. Ela representa um coelho. Tá? Se nós formos ver dentro da história, as estatuetas da deusa Star, ela era representada por um coelho. Era a deusa da fertilidade, visto que o coelho é uma criatura que se procria rapidamente. Então ela simbolizava o ato sexual entre Nimrod e Semiramis, na qual nasceu Tammuz. Olha só, então hoje esse mundo pagão, né? Essa sociedade pagã que introduziu uma Páscoa adulterada, jogou aí a festa do coelho, né? Interessante, né? Jogou a festa do coelho, então você participa de uma festa adulterada, de uma festa pagã, você acaba comemorando a morte de Tammuz e automaticamente você comemora também o coelho da Páscoa, a deusa Star. Olha só, e ainda introduz o coelho ainda para poder adoçar a sua boca e a sua vida. Vale lembrar que o carnaval é uma festa pagã, tá? Que ela está totalmente atrelada, é uma festa comemorada pelo deus Baco da Babilônia, significando o adeus à carne ou o fim da carne. O carnaval em latim ele significa carnes levale, tá? Sendo incentivado e propagado como uma festa de pecado e de luxúria que antecedia o período de sacrifício e de reclusão. O carnaval ele passou a ser adotado pela Igreja Romana como marco inicial da quaresma a partir do ano 590 depois de Cristo. Tudo isso que eu falei rapidamente, mas tudo isso são dados históricos. Tá? Então, a Páscoa que o mundo comemora hoje é uma data adulterada. Eu espero que a partir de agora, você que tem um pouco de entendimento e você está sabendo quando que é a Páscoa, você venha se conscientizar. Né? Nós não podemos ir contra o sistema, tá? Esse sistema já está impregnado dentro da sociedade, mas você pode fazer a diferença na tua casa e na tua família, instituindo a verdadeira data da Páscoa, que é o 14º dia do mês de Nissan. Irmão, mas quando que cai essa data? Hoje nós temos internet, hoje nós temos a facilidade, né? A própria palavra diz assim que a ciência se multiplicará. Claramente que a ciência ela se multiplica para o mal, mas também se multiplica para o bem. Hoje nós temos o livre acesso ao calendário hebraico, que ele existe e ele está aí está passando aí, né? E essa data vai cair agora no dia 8 de abril, tá? Então, no dia 8 de abril é a verdadeira Páscoa. E não no próximo domingo de Páscoa, onde todo mundo vai encher a boca de comer chocolate, né? De ficar comemorando a morte do Messias. Tá? Jesus ele sempre enfatizou que nós não devemos comemorar a morte. E sim, nós temos que comemorar a vida. Tá? Mas Jesus ele participou da festa da Páscoa? Sim, ele participou, porque a Páscoa ela era a sombra do que haveria de vir, do que haveria de acontecer. Nós vamos lá no livro de Lucas, no capítulo 22. O capítulo 22 todo ele vai expressar sobre a última Páscoa, que foi também instituído a ceia, né? Que diz assim: e estava perto da festa dos pães asmos, chamado de Páscoa.
E os principais dos sacerdotes e os escribas andavam procurando como matar o Messias. Olha só, num dia de festa já tentavam matar o Messias, né? Chegou, porém, o dia da festa dos pães, em que importava sacrificar a Páscoa, tá? E mandou Pedro e João, dizendo: ide preparar a Páscoa para que comamos. E eles lhe perguntaram: onde queres que nós venhamos a preparar? Quando nós entrarmos na cidade, entrareis, vocês verão um homem, né, levando um cântaro de água, seguiu até a casa dele. Tá? Então é aquela coisa, Jesus ele participou da Páscoa, tá? Nós também poderemos participar da Páscoa no dia exato, não num dia adulterado, tá? Eu quero ler também, para finalizar, também em 1 Coríntios, capítulo 5, no versículo 7, que diz assim: alimpai-vos, pois, do fermento velho. Olha só, se livre do pecado, se livre das coisas pagãs, tá? O fermento, tá? Em outros vídeos nossos a gente falamos muito sobre o fermento. O fermento é tudo aquilo de adulteração que foi introduzido, não só dentro da palavra, mas dentro da história, e por eras e eras, tá? E para que você seja uma nova massa, assim como estás sem fermento, porque o Messias, a nossa Páscoa, ele foi sacrificado por todos nós. Que fique essa mensagem aí, é uma mensagem muito breve, mas que venha te trazer entendimento, venha te trazer reflexão e venha edificar a sua vida. Hoje você já está sabendo o que é Quaresma, tá? É uma festa pagã. A Páscoa que você comemora com todo mundo também é uma festa adulterada. A Páscoa ela é no dia 8 de abril deste ano agora. Tá? Eu estou fazendo esse vídeo num domingo, tá? E daqui 3 dias, então, é a Páscoa do Senhor, a verdadeira Páscoa, como diz na minha Bíblia e na tua Bíblia, é um estatuto perpétuo. Essa aqui é de gerações a gerações, ela não pode ser adulterada, mas ela foi adulterada por Roma, como diz Daniel lá no capítulo 7. E eles destruirão o altar, tá? Eles perseguirão os santos dos santos e eles terão cuidado de mudar os tempos e a lei. Fique na graça, fique na paz do Salvador. Na próxima quarta, então, feliz Páscoa a você. É um tempo de reflexão, é um tempo de tirar o fermento velho e se revestir da nova massa sem fermento, sem pecado, sabendo que o nosso Salvador, ele não está morto, ele vive para todos sempre.